dia, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um módulo, então, do FEGERS+, esse vídeo que ainda pertence ao módulo 2. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de governança da FEGERS, o que nos rege enquanto Movimento Empresa Júnior de Gaúcho, qual que é a estrutura que a federação se encontra atualmente e como que tu, conselheira, conselheiro ou interessada pelo assunto, pensa sobre tudo isso. Mas primeiro, muito prazer. Então, meu nome é Érica, mas vocês podem me chamar à vontade de Eri. Eu sou pós-júnior da Objetiva Júnior, então curso também psicologia lá no UFSM, mas a Objetiva Júnior é uma EJ de administração, né? Um pouquinho da minha trajetória no Movimento Empresa Júnior. No ano de 2020, eu fui presidente do Conselho do NEG-SM, antigo Núcleo Impulso. Atualmente, sou presidente do Conselho da FEGERS, então lidero a Rede Gaúcha, lidero os conselhos da Rede Gaúcha em busca do PENT Alto Impacto, junto com as gurias. E acho que se eu pudesse fazer um comentário, assim, é que eu amo a FEGERS e principalmente amo trabalhar com as principais lideranças da rede e as lideranças que mais podem gerar transformações independente do cenário em qualquer momento. Mas o que a gente vai ver nesse curso? O que a gente vai ver nessa etapa? Essa parte é muito para que a gente compreenda ao máximo sobre a estrutura da FEGERS, então como que ela trabalha, como ela se organiza, o que acontece dentro da FEGERS no back, que às vezes a gente não tem tanto contato e às vezes não entende tão bem. Então, primeiro a gente vai ter uma introdução, né, do que é o modelo de governança, o que é a governança corporativa. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os papéis do conselho dentro desse processo e destrinchar bastante esses dois pontos. Mas falando, né, o que é a governança corporativa? O que é esse monstro de 7 cabeças, que não é um monstro de tantas cabeças assim. Mas ela é muito guardiã dos direitos, então guardiã dos direitos da nossa organização. O que pode, o que não pode. E isso trabalha muito, constantemente ligado ao sistema de relações. Então, como tudo se relaciona, como tudo se conecta, o que não se conecta, o que precisa se conectar, por qual motivo isso se conecta, né? E quais são os direitos que essas conexões têm, o que esse grupo em conjunto pode fazer. Também muito uma estrutura de poder, então quem que toma a decisão? Se a gente olhar para a hierarquia, por exemplo, quem está lá no topo, quem não está? Quem dita as regras que a FEGERS vai jogar, né? Quem dita as regras que a FEGERS vai andar. E também o conjunto de normas. Então, as normas que devem ou não devem ser seguidas pela nossa federação. Basicamente, de uma forma resumida, é um conjunto de regras que elas ditam a forma de jogar e elas dão sentido no nosso jogo. Então, são as regras que dão sentido ao movimento Empresa Júnior Gaúcho. Mas colocando isso em 3 pontos principais, primeiro, né, quais são os papéis dentro dessa tomada de decisão, como que a tomada de decisão acontece dentro da FEGERS, de que forma que isso se relaciona, de que forma que isso não se relaciona. As políticas, então, como que tudo isso vai acontecer, quais são as boas práticas, quais são as formas que isso irá acontecer, né? E as atribuições e responsabilidades, quem é responsável pelo quê? Como que no final todo esse círculo gira, como no final todas essas engrenagens se conectam de alguma forma para que a gente chegue no nosso objetivo final. Falando um pouquinho sobre a antiga governança da FEGERS, né? Para a gente entender mais sobre esse processo, a gente precisa dar alguns passinhos para trás. Então, olhando para a antiga governança da FEGERS, que era o que regia a gente, no ano de 2019 para trás, a gente tinha, né, ali um super círculo, a gente tinha o time FEGERS, que abarcava tudo isso. A gente tinha a presença do conselho, perceba que ela não está junto com a diretoria executiva, porque o intuito não é estar junto de verdade. Juntando a diretoria executiva com a presença do conselho, a gente tem o Conselho Consultivo da FEGERS, que é formado por pessoas de mercado do Movimento Empresa Júnior, ou, enfim, não necessariamente fizeram parte do Movimento Empresa Júnior em algum momento. E nesse meio a gente tem, então, o Comitê de Ética, né, da Federação, comissões estratégicas, então, a FEGERS atuava com comissões estratégicas e comissão de auditoria no Eneg, muito porque em 2019 a gente teve o Eneg, então a gente tem time Eneg ali no cantinho também. Depois a gente tem o Conselho Deliberativo, então que vai tomar decisões
da nossa federação. Junto disso, a gente tem a Assembleia Geral, que toma algumas decisões um pouquinho mais específicas do que o Conselho Deliberativo. Então, por exemplo, quem elege a diretoria executiva lá no final é a Assembleia Geral. E junto disso, então, linkando a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo e todo o resto, a gente tem as empresas juniores. É bem louco, assim, a gente olhar para esse modelo e olhar para como a gente está agora, entender as evoluções que a gente teve e as evoluções que a gente teve justamente porque a gente está crescendo. Porque a gente está crescendo enquanto FEGERS, a gente está evoluindo e a gente precisa ter essas mudanças para acompanhar o crescimento que a rede vem tendo. Porque esse modelo de governança atualmente não funcionaria mais, a gente não conseguiria mais rodar assim. Porque, enfim, hoje a gente tem quase 70 empresas juniores na rede. Isso é muita coisa quando a gente pensa enfim, em organizar essa casa, digamos assim, em conseguir fazer com que tudo se conecte com tudo, em fazer com que tudo flua da melhor forma, são muitas vertentes, são muitas interfaces, é muito processo que hoje a gente não consegue dar conta da melhor forma. E o Conselho Deliberativo, então, sempre tem as suas 3 lentes, que vocês já aprenderam muito, muito, muito bem lá nos vídeos anteriores com a Paulinha, então eu não vou adentrar nesse mérito nesse momento, mas eu sei que vocês sabem. Enfim, é bastante coisa, é muito diferente, mas eu sei que vocês estão muito curiosos para ver como funciona hoje em dia. E se vocês acharam que era assim, vocês acharam errado, não é dessa forma, evoluímos muito. E quero saber se vocês ficaram curiosos, só para entender um pouquinho mais sobre o modelo de governança corporativa da FEGERS. Se vocês ficaram, se liga no próximo vídeo, que vem muita coisa boa por aí, tenho certeza.